Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foram registradas 356 denúncias de violações de direitos humanos entre a população LGBT no Brasil, apenas entre janeiro e abril deste ano. Já em 2014, foram registradas mais de 1.000 denúncias. E é por isso que hoje nós falamos sobre homofobia. Olá! Hoje o nosso debate vai tratar da homofobia e também da luta por direitos travada pelos movimentos LGBT do Brasil. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com Cíntia Barcelos, que é advogada e também vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Brasil. Olá, Cíntia, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, para começar, Cíntia, como pode ser tipificado, caracterizada a homofobia? Quais tipos de atitude em relação a pessoas homossexuais podem ser caracterizadas? E, por exemplo, um caso que às vezes a gente vê muito nas cidades, um casal homossexual junto em um restaurante, um lugar público, e uma pessoa pede para que eles parem de demonstrar afeto, que eles se retirem do local. Isso é uma forma de homofobia? Quais os exemplos que você pode dar para a gente de homofobia? Isso é um preconceito. No primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, reconheceu a união homoafetiva, que é a união entre um casal homossexual, igual aos casais heterossexuais, iguais às uniões, e proibiu a discriminação. O texto da decisão é claro com relação a isso. Apesar desse reconhecimento, a homofobia não está tipificada como crime. O que é estar tipificada? Ela não está classificada no Código Penal brasileiro como crime, mas os atos de preconceito, eles estão previstos na legislação e podem ser punidos assim como outros atos. Eles podem ser considerados atos de injúria, difamação, pode ser criminalizado no âmbito penal, da justiça criminal e também na área civil, que é através de uma ação de indenização, aonde se repara o dano monetariamente. Isso se for comprovado, é claro. Então, essas atitudes de que os casais estão presentes num ambiente manifestando afeto e há outros casais da mesma forma manifestando o mesmo tipo de afeto, eles não podem ser convidados a se retirar. Isso tem acontecido bastante, tanto em Goiânia quanto no estado de Goiás e no Brasil como um todo, e as sentenças, as decisões já com condenações nesse sentido já são reais, de que não se pode, aquele estabelecimento comercial não pode trazer esse tipo de preconceito porque é permitido o afeto de outros casais heterossexuais no mesmo ambiente. É interessante que alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm uma lei estadual antidiscriminatória que prevê punições para estabelecimentos que cometem esse tipo de atitude. Aqui em Goiás nós ainda não temos, é uma reivindicação já antiga da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB Goiás, da qual eu sou a presidente, nesse sentido. E também a busca constante dos movimentos sociais LGBT nesse sentido, que ainda nós não temos uma lei federal que criminaliza a homofobia, mas é possível punir esses atos discriminatórios por meio dos ambientes comerciais. Bom, e as denúncias, elas são feitas hoje pelo Disque 100, que também recebe outros tipos de denúncia, de violência, de abuso. Como é que você vê a aplicação, a coleta dessas denúncias e também a aplicação dessas penalidades envolvendo casos de homofobia? O Disque 100 hoje é o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e é uma ferramenta importantíssima no sentido de se mapear a violência, não só com relação a pessoas LGBT, mas com relação à mulher, às crianças, ao idoso, às pessoas negras. E isso é importante porque é só a partir desse mapeamento das estatísticas que o governo consegue aplicar e inserir as questões de preconceito nas políticas públicas.
E é importante que as pessoas se sentem também de uma forma amparada, porque existe um canal para que hajam essas reclamações por homofobia. É uma forma da pessoa se expressar aquele sentimento horrível de uma situação de preconceito, e interessante que as pessoas buscam e reclamam sim esse amparo, esse canal mesmo do cidadão. Você até comentou que não existe uma lei que tipifique a homofobia. Existia um projeto de lei, né, a Lei Complementar 122, que propõe a criação de uma lei anti-homofobia, mas esse projeto está arquivado. A existência de uma lei, Cíntia, ela poderia diminuir o preconceito, assim como com a criação da lei que coíbe o racismo, também conseguiu fazer com que as pessoas dessem mais voz às vítimas, que houvesse uma conscientização maior. Será que em relação aos casais homoafetivos, aos homossexuais, a existência de uma lei também poderia auxiliar? Com certeza. A lei, ela não resolve tudo, mas ela tem um caráter pedagógico interessante na sociedade, assim como a lei do racismo que a gente observa, que ela não resolveu o racismo na sociedade, mas existe um amparo forte para as pessoas negras que sofrem preconceito em razão da lei, faz diferença sim. E, infelizmente, a proposta de lei complementar 122, ela foi arquivada, porque o Congresso Nacional, ele tem esse caráter arraigado, fundamentalista com relação às questões da diversidade. A bancada religiosa do Congresso, ela emperra muito essas questões. Mas hoje, dentro da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB, a gente tem o projeto de lei, que é o Estatuto da Diversidade Sexual, aonde traz, um sistema, um mini sistema jurídico, onde traz todas as necessidades de legislação com relação às questões homossexuais e LGBT em geral, porque são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, não só as pessoas com relação às pessoas homossexuais. É o que a gente fala hoje da homolesbotransfobia, né, que é a homofobia generalizada a todas as pessoas que contém a questão da diversidade sexual. E é interessante que o Estatuto, no Conselho Federal, estamos colhendo assinaturas para que ele possa ser apresentado como um projeto de lei por iniciativa popular, que todos podem assinar e entrar no site, que é www.estatutodiversidadesexual.com.br. Ao lado do Estatuto, existe também um projeto de lei da deputada Maria do Rosário, onde ela prevê a criminalização da homofobia, mas que também se encontra parado no Congresso. De qualquer forma, as pessoas precisam estar cientes que, mesmo sem uma tipificação, mesmo sem estar na lei que a homofobia é crime, os atos de preconceito são considerados crimes e qualquer pessoa que sofre preconceito deve procurar uma delegacia para relatar, para fazer uma ocorrência do que sofreu, procurar um advogado para se inteirar dos seus direitos e não deixar que isso aconteça novamente. Bom, Cíntia, a gente vai para um rápido intervalo e a gente continua debatendo a homofobia e também a busca por direitos no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está tratando da homofobia e também dos direitos homoafetivos, com a advogada Cíntia Barcelos, que é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB. Bom, Cíntia, no bloco anterior você falou um pouco da questão do projeto de lei que está arquivado, de uma certa resistência da bancada evangélica. Como que a população brasileira hoje, você percebe, vê essa questão dos casais homossexuais, dos direitos que eles têm conquistados? A população brasileira ainda é conservadora, é muito religiosa, também percebe essa conquista de direitos como a bancada evangélica percebe, que é uma afronta à família. Como é que você analisa isso hoje? Eu acredito que no âmbito social a sociedade tem avançado bastante nas questões da diversidade, de aceitar as diferenças, a família vem caminhando para a pluralidade, mas existe também, lógico que o Congresso reflete
a sociedade, ele fala em nome dos seus cidadãos e reflete um pouco de parte da sociedade que ainda é resistente, machista, preconceituosa e não só homofóbica, né? E traz todo esse preconceito que remete muito às questões do machismo, da heteronormatividade, que é o único padrão aceito, ditado pela sociedade, mas a sociedade vem caminhando bastante. A questão da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva foi, do ponto de vista social, relevante. A publicidade dessa decisão, o que foi falado pela imprensa, pelas faculdades, pela OAB, pelo movimento social, impulsionou essas discussões e hoje a gente tem um espaço aberto para se discutir a diversidade na busca da efetivação desses direitos. Bom, a gente vê também um certo, na verdade, muito preconceito contra a população transgêneros, transexuais, principalmente no mercado de trabalho, na vida social. Essas pessoas acabam um pouco segregadas, é difícil que essas pessoas consigam, às vezes, um lugar na universidade, no mercado de trabalho. Ainda isso se mantém? Ou iniciativas, por exemplo, como a do UFG, que reconhece o nome social de pessoas transgêneras, que isso tem melhorado e tem avançado? A questão do nome social é relevante dentro das universidades, no âmbito coletivo como um todo, faz muita diferença para aquela estudante ou para aquele estudante transexual ou travesti, mas é muito pouco, né? A gente diz que são gambiarras legais. Uma antropóloga estudiosa que chama Berenice Bento, ela fala que o nome social é uma gambiarra legal, ao contrário do que se existe na Argentina, que as pessoas transexuais e travestis podem se dirigir ao cartório, que é a lei de identidade de gênero, e alterar seu nome e sexo no documento. No Brasil, ainda, para que se consiga essa alteração, é necessário se buscar a justiça para fazer a modificação do nome e do sexo no documento de identidade. A questão do trabalho, ela é séria, o preconceito ela é existente. Quando eu falo que a sociedade avança, realmente existem avanços notáveis. Quando se comparamos há 10 anos atrás para 2015 hoje com relação a se falar sobre diversidade sexual, a ver o avanço da justiça, o cuidado dos operadores do direito com o tema é relevante, mas o preconceito é existente, é sério e o âmbito no trabalho é realmente uma das partes onde as pessoas mais sofrem. O acesso realmente é difícil, existe muito preconceito, as empresas não estão preparadas para trabalhar com preconceito, para lidar com as diferenças dentro da empresa. Existem absurdos de falta de habilidade, até mesmo por uma questão de nome social, de grandes empresas no Brasil que não respeitam o nome social, que não respeitam a vontade daquele funcionário de utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Se ele é um transexual masculino, ele que é aquela pessoa que nasceu do sexo biológico feminino, mas se identifica como um homem, ele precisa usar o banheiro masculino que condizente com o seu gênero que ele se identifica, mas às vezes as empresas tolhem essa liberdade e como as questões de preconceito no âmbito geral também estão começando a chegar na justiça ações de indenizações na área trabalhista, até mesmo não só pelo dano moral, mas pelo assédio moral, que é o preconceito reiterado no ambiente de trabalho, pela essa falta de observância do ser humano, da diferença dentro da empresa. Bom, e o preconceito não causa só danos morais, psicológicos, mas também danos físicos e muitas vezes a morte, né, Cíntia? Segundo dados feitos por um levantamento do Grupo Gay da Bahia, pelo menos 326 mortes ocorreram por homofobia no ano passado. E geralmente, quando investigados esses casos, eles nunca são tipificados como um crime homofóbico, sempre há alguma explicação diferente. Como é que você percebe isso? Ainda também há uma dificuldade do entendimento da polícia em relação ao que levaria, ao que seria uma motivação homofóbica?
Com certeza. O Brasil hoje é o país que mais se mata pessoas LGBT no mundo. Isso é triste, é sério e é preocupante do ponto de vista geral, não só com relação às pessoas homossexuais, mas a violência afeta o país como um todo. E nessas questões da falta de criminalizar a homofobia é aonde a necessidade urgente de se fazer isso é com relação aos crimes. Porque quando não existe isso no Código Penal, as delegacias, até mesmo os operadores que cuidam dessas questões se sentem tolhidos e impedidos de fazer essa caracterização. Então, quando me pergunta qual a importância de uma lei que criminaliza a homofobia, um dos principais fatores é esse enquadramento, a necessidade de se identificar aquele crime como um crime homofóbico, porque a falta de lei, ela ajuda e facilita essa desqualificação. A maioria dos crimes são identificados claramente como homofóbicos, especialmente aqui em Goiás, que já aconteceu em umas, teve o caso do jovem Donati, que ele foi assassinado. Do ponto de vista dos estudiosos, das pessoas que trabalham com as questões da homofobia, é realmente um crime de cunho homofóbico, mas a polícia, por uma falta de uma legislação, ela descaracteriza isso. E aí é onde que a punição não ocorre de maneira adequada. A gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza a entrevista, na verdade, a respeito da homofobia e da conquista de direitos pela população LGBT. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está conversando com a advogada Cíntia Barcelos, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, a respeito de homofobia e também sobre os direitos homoafetivos. Bom, Cíntia, recentemente foram retiradas do Plano Nacional de Educação discussões a respeito de gênero, também tentativas de se criar cartilhas falando sobre questões de gênero, homossexualidade, foram abortadas por certa dificuldade em lidar com esses temas. Como é que você entende essa questão de querer colocar na educação essas noções gerais sobre sexualidade e gênero? E isso poderia ser um ponto positivo para a diminuição do preconceito, da discriminação contra os homossexuais e também para aquelas crianças e adolescentes que às vezes se veem perdidas quando se percebem diferentes dos outros? Com certeza, a questão da educação é uma questão primordial quando se fala em preconceito. É lamentável o cenário brasileiro com relação à retirada das questões de sexualidade e gênero dos planos nacionais, estaduais e municipais de educação. Eu vejo essas questões com muito pesar, porque é na escola que a criança se sente mais vulnerável ao preconceito, onde é caracterizado o bullying, e a homofobia é uma das formas mais recorrentes de bullying hoje na sociedade. Então, é necessário essa abertura das escolas para falar sobre as questões de sexualidade como um todo. A gente sabe que a sexualidade ela é pouco falada, pouco discutida, e as questões realmente de gênero e orientação sexual não é uma ideologia de gênero, assim como se veiculou muito com essa discussão dos planos de educação. Não existe uma imposição para uma criança de um gênero ou de sua orientação sexual. A criança, o adolescente simplesmente se diz ser humano como qualquer outro e assume uma orientação, que seja ela homossexual ou heterossexual, condizente com a sua natureza. Ninguém força esse estado e por isso é lamentável essa retirada e essa discussão dentro da educação. Bom, Cíntia, recentemente os Estados Unidos legalizou, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todos os estados, né? Fez também com que os estados reconhecessem casamentos
feitos em outras jurisdições. Aqui no Brasil também existe o entendimento semelhante de que casais do mesmo sexo podem se casar, mas isso não é uma lei, né? Aqui no Brasil é um artigo do Código Civil que permite esse casamento. Nos Estados Unidos também é uma decisão da Suprema Corte. Qual que seria a diferença? Não sendo uma lei, um cartório, por exemplo, pode se negar hoje em dia a fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Hoje não, os cartórios eles têm a obrigação de fazer os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva, equiparando ela em direitos e obrigações à união estável entre o homem e a mulher. Logo depois surgiram, por meio das corregedorias dos tribunais de justiça de vários estados do país, a autorização para esses cartórios fazerem os casamentos. E diante dessa movimentação, dessa necessidade de regulamentação, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução, que é a Resolução 175 de 2013, proibindo que os cartórios se abstivessem de fazer os casamentos. O que significa isso? Os cartórios têm que fazer o casamento homossexual entre pessoas do mesmo sexo, da mesma forma do casamento heterossexual. Então, existe uma norma que não é uma lei, mas ela tem força de lei para que isso aconteça em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a decisão do Supremo Tribunal Federal é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. Só que aqui, ao invés do Supremo Tribunal Federal reconhecer o casamento, foi reconhecida a união homoafetiva, que é a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e se abriu uma lacuna, uma brecha para que acontecesse os casamentos. E lá já se foi discutido diretamente a questão do casamento propriamente dito, que foi bastante relevante, que deu uma visibilidade às questões dos direitos homossexuais, principalmente dentro das redes sociais, de grande importância para a sociedade, e no combate também ao preconceito, que a visibilidade faz parte disso também. Com a união homoafetiva reconhecida, casais que não têm um contrato, que não são casados, também têm os direitos reconhecidos em caso de separação ou de morte de um deles, ou mesmo de guarda de filhos? Existe essa jurisprudência hoje também? Sim, a união homoafetiva, mesmo sendo formalizada ou não, ela traz essa características de ser sujeita de direitos e deveres. Mas é preciso alertar as pessoas que toda a união ela deve ser formalizada por um contrato escrito, especialmente por uma escritura pública onde conste o tempo que eles estão vivendo ou já viveram juntos, que conste a escolha do regime de bens, que pode ser da comunhão parcial de bens, que é o mais utilizado, ou da comunhão universal, ou até mesmo da separação total de bens, aonde cada um passa a partir daquele momento a ter o patrimônio próprio. O patrimônio não é comum ao casal, e assim declarar oficialmente aquele vínculo para que possa adquirir os benefícios de uma união estável, que é a dependência em plano de saúde, imposto de renda, e também facilitar em casos de dissolução dessa união, que pode ser uma separação ou uma morte ou eventualmente uma doença de um companheiro, facilitar essa questão judicial. Mas, de qualquer forma, todos os vínculos precisam ser formalizados, independente de serem homossexuais e heterossexuais. Só assim que os casais garantirão seus direitos e deveres. Bom, para finalizar, Cíntia, em relação à adoção, ainda existe algum tipo de entrave para que casais homossexuais adotem crianças? A gente ouvia muitas histórias de dificuldades para esses casais conseguirem adotar. Hoje isso ainda permanece? Na verdade, os casais homossexuais, a partir da decisão do STF também, podem se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção e ter ali avaliado o perfil da criança que querem, e poder sim adotar uma criança de comum acordo com o juizado e a justiça. Isso acontece nos juizados. É lógico que a fila de adoção e a forma como ela é trabalhada ainda, e os critérios ainda depende muito de cada juizado, mas na verdade se tem essa vantagem
de que os casais podem sim buscar livremente a adoção e conseguir. Recentemente eu acompanhei um caso onde um casal eles adotaram 2 irmãos e o processo de guarda saiu em mais ou menos 6 meses e logo se efetivou a adoção desse casal homossexual com relação a essas 2 crianças. Elas têm hoje 7 e 11 anos. É possível até mesmo na maioria das vezes os casais buscam um perfil de crianças maiores e aí eles conseguem ter uma facilidade maior com relação à adoção. Mas as regras dentro do juizado devem seguir as mesmas regras dos casais heterossexuais. Muito obrigada pela presença, Cíntia, por nos esclarecer tantas coisas hoje. Muito obrigada. Obrigada. Bom, Conexões de hoje está terminando. Participe do programa pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. E você também pode enviar sugestões de pauta, perguntas, pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp 91811406. E também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero na próxima semana.